Hey mate, how's it going? Mais uma vez Rodolfo aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que eu particularmente gosto muito, que são frequências. Quando que a gente faz alguma coisa, com que frequência você faz os seus hábitos, a sua rotina, ok? Então isso já linka basicamente com vários verbos que nós já trabalhamos aqui, que são os verbos no simple present, verbos no presente. Sabe aqueles verbos de rotina? Por exemplo, eu acordo, eu almoço, eu janto, eu vou trabalhar. Todas essas coisas nós conseguimos linkar com os advérbios de frequência. Isso que eu vou ensinar para vocês agora são advérbios de frequência. Não precisa ficar decorando essas regras gramaticais, o que é um verbo, um advérbio e tudo isso. Eu falo porque facilita um pouquinho até para o entendimento mais para frente. Se você já manja um pouquinho de gramática, já facilita de quando você vai colocar essas palavras nas frases, ok? E hoje nós vamos trabalhar elas aqui e já linkar mesmo com a sua rotina, com os seus hábitos, contextualizar com a sua vida, que é assim que você tem que aprender inglês. Contextualizando com você, com o que você precisa utilizar. Então vamos lá. Então eu separei aqui basicamente em 100%, 50% e 0%. Ou seja, são as frequências que você faz os seus hábitos. E você deve estar se perguntando, Rodolfo, o que significa essas letras aqui com esses espaços? eu vou colocar os advérbios de frequência aqui, desde os mais frequentes, que são 100%, até os menos frequentes, que são 0%, ali, coisas que você nunca faz, ok? Então vamos lá, vamos começar primeiro pelas palavras, depois a gente vai pular aqui para alguns exemplos para facilitar melhor, tá bom? Vamos começar aqui com 100%. Pense em alguma coisa que você faz 100%, sempre. Então esse é o advérbio de frequência, sempre, ok? Por exemplo, eu vou falar de mim, tá? Eu sempre durmo. Se você quiser falar só isso, pode. Eu sempre durmo. Você pode falar isso se você quiser, tá? Mas, por exemplo, eu sempre durmo cedo. I always sleep early. Então eu vou colocar aqui, quase que eu derrubei o microfone. Always, tá? Se você quiser anotar esses advérbios de frequência conforme eu for falando aqui, vai facilitar bastante, tá? Você sabe que isso aqui é basicamente uma aula de inglês que se aplica em curso de inglês e tudo mais, tá? Então, always é o verbo que representa sempre. Essa é a melhor tradução, tá? 100%, você sempre faz isso. Já pode pensar em alguma coisa que você faz sempre aí, tá? Vamos para o próximo aqui. Vamos pensar ali que seja alguma coisa entre 80% e 90%, 90% e 100%, mais ou menos ali nessa frequência do seu tempo que você faz, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Usually. Repete comigo. Usually. Tem um pouquinho de som que como se fosse um... Quase que eu derrubo de novo. Como se fosse um J. Olha só. Usually. Usually. Alright? Que aí seria um geralmente, tá? Frequentemente, algo do tipo, tá? Você vai entender por que eu tô falando algo do tipo, porque o próximo aqui vai ser basicamente a tradução é bem parecida, tá? Vamos tentar não se apegar muito à tradução. Então, por exemplo, I usually play games on my computer. Ou seja, eu geralmente jogo jogos no meu computador, tá? Não é 100%, não é sempre que eu faço isso, por isso que eu diminui um pouquinho o advérbio de frequência, beleza? Então vamos pro próximo aqui, vamos trabalhar devagar, tá? Sempre no seu ritmo pra gente conseguir entender. O próximo ali é um pouquinho abaixo de usually, ele tá entre 60%, 70%, 80%, tá nessa pegada ali mais ou menos, tá? Não é uma coisa que você faz sempre ainda. Então, esse é o famoso often, ó. Dica de ouro aqui, tá? Eu já vi pessoas falando, inclusive eu morei na Austrália e muitas pessoas pronunciavam often. Pronunciava sim esse T. Muitas pessoas são os defensores da pronúncia aí que falam, não se pronuncia o T do often. Sim, em alguns momentos se pronuncia, em alguns não. Você vai falar, quando, Rodolfo? Quando você quiser. Isso é coisa de região, tá? Por exemplo, na Austrália muitas pessoas pronunciavam. Nos Estados Unidos pode ser que não, pode ser que eles falam often. Outros falam often. Eu particularmente falo often. Eu tiro o T, beleza? E aí ele tá ali entre um geralmente, tá? Por exemplo, I often eat apples. Então eu geralmente como maçãs, tá? Realmente, tá? Isso é verdade. É mais do que 50%. Eu realmente como bastante maçãs. Beleza? Vamos tentar sempre linkar a realidade, gente. Não vamos ficar criando frase tipo, o gato geralmente bebe leite. Isso não faz sentido pra você. Pense em você sempre, beleza? 50%, vamos para o 50% aqui, que ele entra basicamente, aí é uma mais conhecida, tá? Always as pessoas conhecem bastante, mas essa daqui as pessoas conhecem bastante também, que é o sometimes, ok? Sometimes, ou seja, às vezes, basicamente essa é a melhor tradução para sometimes, às vezes. Por exemplo, I sometimes study Spanish.
Isso não é verdade, agora eu menti, tá? Eu às vezes estudo espanhol, isso realmente não é verdade. Então, sometimes ele vem às vezes, como 50%. Pensa alguma coisa que você faz ali 50% da sua semana, do seu dia. Você vai falar, Rodolfo, mas precisa ser da semana, do dia? Não, pode ser do ano. Por exemplo, no ano, I sometimes celebrate, I don't know, a holiday. Então, eu de vez em quando, eu às vezes celebro um feriado ou algo do tipo, beleza? 50%. Vamos pro próximo, aí tem duas letras, aqui tem duas letras e dois espaços. Esse aqui é bem interessante também, beleza? É um pouquinho a menos de 50%. Vamos entender ele como dificilmente, tá? Então ele é menos ali, ó. Ele seria o hardly ever. Repete comigo. Hardly ever. Hardly ever, ok? O hardly ever, ele significa dificilmente. Essa é a melhor tradução real, tá? Então, por exemplo, I hardly ever go to the mall. Então eu dificilmente vou pro shopping. Eu realmente não curto muito ir pro shopping. I hardly ever go to the mall. Então dificilmente eu vou pro shopping. Normalmente eu compro coisas online. Tá vendo que eu tô sempre tentando linkar com a minha vida? Isso vai facilitar e fazer com que eu aprenda mais. Pense em alguma coisa aí que você hardly ever faz, tá? Vou voltar um pouquinho aqui, ó, no sometimes, rapidinho, que eu esqueci de falar uma coisa. O sometimes, ele é o único que pode vir antes ou depois do pronome. Então eu posso dizer assim, ó, I sometimes play soccer, ou seja, eu às vezes jogo futebol, ou sometimes I play soccer. Ele tem essa flexibilidade de vir antes ou depois do pronome, beleza? Só ele, tá? Não coloca isso nos outros. Os outros vão vir sempre depois do pronome. Por exemplo, I always, I usually, we often go. Então sempre coloca eles depois do pronome. Só o sometimes que não. Vamos para o próximo aqui. Temos duas opções abaixo do hardly ever. Então abaixo do dificilmente ainda tem outro, tá? Olha só. Repete comigo, isso aqui é um pouquinho difícil, tá? Rarely, ou seja, raramente. Raramente é menos que dificilmente, né? E algumas pessoas falam seldom, ok? Algumas pessoas tratam como seldom, que seria também a mesma tradução, raramente, tá? Seldom, rarely, tanto faz. Vou dar um exemplo aqui meu, tá? I rarely eat avocado. I rarely eat avocado, ou seja, eu raramente como abacate, tá? Eu gosto, mas raramente eu como, real, tá? Ou I seldom eat avocado, alright? Tenta contextualizar com você, já tenta criar uma frase aí. 0%, o que é uma coisa que você faz 0%? Então a gente, ó, tá vendo que desceu 100%, 50%, 0%. Se você quiser colocar as porcentagens aqui, 30, 20, não tem problema. Eu não coloquei, mas é a mesma coisa. Todo mundo conhece essa aqui, tá? Never, alright? Never, nunca, ok? Por exemplo, I never eat eggplant. Eu nunca como... Caramba, esqueci a tradução. Berinjela. Eggplant. I never eat eggplant. Eu nunca como berinjela porque eu não gosto, tá? Então, 0%. Zero, never, ok? Então vamos só passar mais uma vez, repetir aqui pra gente ir pros exemplos. Olha só, vamos repetindo comigo, ó. Always, usually, often, ou often, tanto faz. Sometimes, hardly ever, rarely, seldom, never. Ok? Easy, bem tranquilo. Vamos para os exemplos agora. Muito bem, agora nesses exemplos aqui, nós vamos trabalhar... Eu basicamente coloquei só 3 exemplos, um com cada ali 100%, mais ou menos 50%, mais ou menos never, 0%, tá? Vou te explicar melhor como que fica dentro de uma frase aqui, tá bom? Então vamos lá, eu separei por cores exatamente igual está aqui, tá bom? Então vamos começar aqui em cima, ó. I, go to the gym in the morning. Ou seja, eu, vou para a academia de manhã. Isso faz parte da minha frequência, realmente, tá bom? Então, olha só. Eu coloquei de azul já para linkar com o 100% ali. Ou seja, referente a mim, eu poderia colocar qualquer coisa, mas eu já tenho um A e tá azul. Então, I always go to the gym in the morning. Ou seja, eu sempre vou para a academia de manhã.
Repara que se eu quisesse colocar outro advérbio de frequência, eu poderia, tá? I sometimes go, I rarely go, não tem problema nenhum, eu tô falando de mim, beleza? Só para você entender como que ele vem depois aqui do pronome, tá? Vamos para baixo aqui, essa parte de baixo. Deixa eu colocar a caneta azul aqui, muito bem. Então olha só, tananã, I skip the dinner, I skip dinner. Vamos primeiro nessa daqui, antes de ir para a próxima. Tananã, I skip dinner. Então, já coloquei de laranja aqui para falar sometimes. Isso aqui é verdade, tá? Sobre mim. Sometimes I skip dinner. Ou seja, às vezes eu não janto, eu pulo o jantar, tá? Às vezes eu passo o jantar ali, eu não janto, tá bom? Lembra que eu falei para você que o sometimes também pode vir aqui, ó. I sometimes, eu tiro ele daqui, skip dinner. Eu às vezes não janto. But, mas, eu never skip lunch. Ou seja, às vezes eu pulo o jantar, eu não janto. Eu pulo o jantar, tá? Vamos traduzir skip como eu pulo, tá? Eu não janto, eu passo. Mas eu nunca pulo o almoço, eu nunca deixo de almoçar. Eu nunca deixo de almoçar, ok? Então, essa é bem tranquila de criar frases com os advérbios de frequência. Repara uma coisa muito importante, que eu sempre vou ter um verbo no presente para retratar algo frequente. Não se esqueça que isso é muito importante. Para eu tratar coisas no presente, para eu tratar relatos que acontecem com meus hábitos e minhas rotinas, eu preciso utilizar o tempo verbal presente com os advérbios de frequência para complementar se você quiser. Eu poderia muito bem falar assim, ó, I go to the gym. Isso é uma frase simples, eu vou à academia, tá? Mas se eu quiser complementar, né, dar aquela incrementada para ficar muito mais natural e fluente, eu posso utilizar os advérbios de frequência, principalmente porque alguém pode perguntar para você, mas com que frequência, tá? E essa pergunta é a famosa how often. Tá? How often? Deixa eu abaixar aqui. Com que frequência você faz alguma coisa? Mas isso vai ser pauta para outro vídeo, utilizando essa pergunta, how often, para falar de frequências. Eu já dei a resposta, que são as frequências que você faz, os hábitos e rotinas da sua vida. Tenta utilizar essas palavras aqui para contextualizar com você, sua vida. Isso é a melhor maneira de aprender inglês, ok? Espero que eu tenha ajudado muito você nos advérbios de frequência no presente, hábitos e rotinas da sua vida. Bye bye and see you, mates.